Olá pessoal, de boa? Estamos de volta aqui no YouTube da CBN Floripa com a temporada do CBN Cast tratando sobre energia inteligente. Já falamos sobre vários assuntos que envolvem o tema, inclusive convido você a seguir conosco aqui na playlist, tem os episódios anteriores, já se inscreva, ative o sininho, com vários conteúdos aqui no YouTube da CBN. Hoje para falar de operações críticas, aquelas que não podem ficarem desabastecidas sob o ponto de vista elétrico. Tem que ter uma segurança, uma garantia, que é o caso de alguns equipamentos como o NoBreaks. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje com o Rubens Lourenço Neto, que é gerente de soluções e produtos da Intelbras. Rubens, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender aqui no CBNcast. Queria primeiro entender que operações críticas são essas, que não podem ficar desabastecidas, e de que forma a Intelbras hoje oferece os equipamentos que podem, nesse caso, auxiliar ou dar segurança para não ter esse problema, né, do desabastecimento. Primeiramente, obrigado, Matheus, pelo convite. É uma oportunidade bacana a gente conseguir falar um pouco de um tema bem crítico em operações, como o nome já diz, né? Falando um pouco do que se trata a operação crítica, né? A operação crítica é qualquer operação onde você tem alguma perda, seja ela financeira, seja ela perda de confiabilidade, seja ela perda de, até quando a gente fala em questão de suporte à vida, né? A gente pode trazer a operação crítica para vários vieses e vários cenários. Por exemplo, uma aplicação onde tem uma segurança que pode ser comprometida, uma indústria que vai parar e ter uma perda financeira sobre determinado componente ou uma linha de produção, e até mesmo suporte à vida, que em hospitais muitas vezes você tem alguns equipamentos que estão conectados e gerando aquela necessidade de alimentação, de um suporte à vida, que também fazem isso gerar uma missão crítica. Então, hoje, no cenário que a gente se encontra, a Intelbras ela atua em equipamentos de energia de no-break de 600 VA até 200 kVA. Esses equipamentos, óbvio, os de pequeno porte, são muito mais atrelados a operações que são mais cotidianas, no rotina do dia a dia, para aplicações dentro de residências, suporte a computadores, equipamentos de videoconferência, até num estúdio como esse, a gente pode ter um equipamento atrelado de no-break para sustentar e não ter uma interrupção numa parada de energia. Então, o no-break, basicamente, ele tem dois vieses fundamentais que a gente chama, que é o backup de energia, que é sustentar aquele tempo de parada de energia, e também o viés de qualidade de energia, que é justamente a gente ter uma energia limpa e adequada, protegendo seus equipamentos, os equipamentos que estão atrelados à saída dele, protegendo aquela carga que a gente entende que é uma carga crítica e que não pode parar. O exemplo da CBN em Floripa, por exemplo, em transmissões externas, tem que ter um no-break ali, caso falte a energia no estádio, tem que ter algum equipamento para garantir alguns minutos. Nesse caso da CBN, seria o no-break pequeno. Depende muito, a gente fala que o dimensionamento do no-break, ele depende muito de quais são as cargas que vão estar atreladas, né? Aqui no caso do no-break, onde a gente não tem muita carga atrelada, ele pode ser considerado um no-break pequeno, sim. Vai depender da quantidade de equipamentos que estão sustentados ali, estão atrelados ao no-break, e também a autonomia desejada que você entende que é suficiente para que você tenha a entrada de alguma nova fonte de alimentação de energia. É muito comum a gente ver no mercado operações que atrelam os grupos geradores, a combustão, a diesel, atrelados aos UPS, aos no-breaks. Justamente porque o no-break ele faz aquele momento, às vezes você tem uma autonomia de 5, 10, 15, 20, 30 minutos, que é o tempo de operação até um grupo gerador entrar para você conseguir continuar suprindo essa necessidade de energia, que aí ele funciona como se fosse a segunda fonte de alimentação. Você tem a alimentação da concessionária, por algum motivo a concessionária ela falhou, ela não entregou mais aquilo que ela tinha que entregar, o grupo gerador ele entra. Só que diferente do no-break, que ele entra automaticamente no momento de falha, o grupo gerador ele tem um tempo para essa entrada. Então a gente tem essa diferenciação entre o grupo gerador e o no-break, e ambos trabalham muito bem em conjunto. Algumas aplicações não têm essa necessidade de grupo gerador por uma criticidade que você precisa de um tempo curto de autonomia para trabalhar. Aqui dentro de um estúdio, por exemplo, para não interromper uma transmissão, a gente pode ter um no-break com uma autonomia um pouco mais alargada, que conseguiria suprir a necessidade ali até que aquela transmissão finalizasse, ou a gente conseguisse fazer uma finalização sem que fosse uma interrupção abrupta. Esse é um ponto interessante porque existe a diferença técnica entre no-break e gerador, são coisas diferentes. Completamente diferentes. Se complementam, mas são diferentes. Completamente diferente. A gente usa muito o exemplo porque o no-break ele é muito característico de backup de energia. E é uma das principais funções do no-break. Só que a diferença é que o gerador, ele simplesmente vai estar gerando energia. Ele não está corrigindo nada do que você tem de oscilação, seja da energia que você recebe da concessionária, ou até do sistema que você tem de infraestrutura. O no-break não. O no-break ele já faz essa proteção em relação ao que você tem de que está sendo gerado da concessionária
para dentro dos seus equipamentos. Então, a função não só do backup de no-break, de energia do no-break, ele traz muito a função de você proteger e estender a vida útil daquele componente que está atrelado a ele, não queimar um equipamento caro, por exemplo, que a gente tem hoje dentro de um estúdio como esse, equipamento de áudio, equipamento de vídeo, que são equipamentos sensíveis às oscilações de energia, ele vai estar protegido caso tenha alguma oscilação que também possa comprometer esse tipo de sistema. E no momento da escolha pelo tipo de no-break, enfim, até se vai ter a necessidade de fazer essa instalação junto com o grupo geradores, como que a Intelbras trabalha, ou seja, na visita técnica para adequação, porque quem é o dono do negócio às vezes não tem essa solução na cabeça, ele precisa que alguém oriente desse ponto, né? Como que funciona? Como é citado, a gente tem alguns parceiros hoje dentro, a gente trabalha com um grupo grande de canais de vendas que a gente atua. Todos eles são treinados e certificados para identificar a oportunidade e conseguir trazer a oportunidade. Além disso, a gente tem um grupo de suporte interno nosso que faz todo esse dimensionamento do sistema. Então, vai ser identificada a oportunidade, essa oportunidade é analisada. Às vezes, se o próprio canal não tem, o canal não tem o discernimento para saber qual que é o equipamento correto ou não, exige mais uma configuração mais específica em algum projeto, a gente tem uma equipe interna que faz esse dimensionamento e traz a necessidade para o campo, conseguindo dimensionar o que é o produto ideal, com a autonomia ideal e a quantidade de equipamentos que vão ser atrelados àquele sistema. O grande benefício, a gente já falou aqui, que é ter essa segurança de fato, né, com o abastecimento. Mas existe o ponto de vista econômico. Falasse dos prejuízos que podem ter com equipamentos, enfim, é muito comum, por exemplo, numa queda brusca de energia ou de abastecimento elétrico, ter a queima de algum equipamento? Com certeza. A gente atrela o prejuízo financeiro não só na parte de ter uma queda abrupta, né? Você tem oscilações também da rede que podem gerar que podem gerar prejuízos financeiros também, dependendo daquele equipamento que está conectado. Então, se você tem um equipamento conectado diretamente à rede, você tem um risco muito grande. E não só isso, vamos pegar um exemplo aqui de uma indústria. Uma indústria ela tem uma linha de produção contínua que ela tem um fluxo. Imagina uma parada abrupta de energia, onde até você restabelecer todo aquele sistema da linha de produção, você tem um tempo de parada daquela linha. Ou pior, às vezes uma linha que tem um fluxo contínuo, que quando você tem uma parada abrupta, tudo aquilo que estava sendo produzido, ele se perde por algum material que é perecível, ou material que tem um processo e um fluxo, seja por temperatura, seja por qualquer outro movimento da linha de produção, que você acaba gerando esse prejuízo financeiro gigantesco. Hoje a gente pode trabalhar em setores que têm esse tipo de atendimento, no caso, serviços críticos, sobre a adequação de um ambiente, como por exemplo um hospital, o tipo de no-break, de que forma ele vai ser instalado, em quanto tempo, tudo isso é dimensionado na hora do atendimento? Tudo isso é dimensionado na hora do atendimento. A gente fala que cada projeto é um projeto, principalmente quando a gente fala de equipamentos da linha trifásica de maior capacidade, ou média e alta potência, a gente tem adequação projeto a projeto. A gente tem que entender a carga, a alimentação dele, se é trifásica, monofásica, vai depender muito do equipamento e da potência, qual que é a disponibilidade que ele precisa, a autonomia. Então a gente costuma dizer que cada projeto é um projeto. Lógico que quando você vai para o viés de um equipamento de pequeno porte, que a gente também atua na Intelbras, é uma aplicação muito mais simples, porque normalmente é uma aplicação onde vai ser utilizado numa residência, num escritório, num pequeno ponto comercial, que aí é justamente somente, a gente fala que os equipamentos de pequeno porte eles são plug and play, é conectar na tomada, conectar os equipamentos à carga, obviamente sabendo quais são as cargas que estão sendo conectadas ao equipamento também, porque não adianta eu ter um equipamento pequenininho de 600 VA e ligar até sobrecarregar o equipamento. Eu tenho que trabalhar numa faixa de operação que seja condizente com aquele equipamento que eu estou comprando e estou projetando para aquele meu cenário. E tem, por exemplo, na Intelbras hoje alguma tecnologia inovadora, quando a gente fala de no-breaks também, os diferenciais hoje no mercado, até para fazer uma distinção com os equipamentos antigos, no-breaks antigos, né? Quando a gente fala, fazendo um paralelo aí da questão dos equipamentos antigos, a gente fala muito da questão de eficiência. Se a gente tiver um gancho para pegar o quanto que os equipamentos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eles entregavam de eficiência, a gente está falando de 80%, 85% de eficiência. Essa curva, ela mudou exponencialmente. A gente veio crescendo e melhorando a eficiência de acordo com os equipamentos. Hoje o equipamento nosso entrega em torno de 97, 96, tem um modo WECO nosso, que tem o filtro com fator de correção de potência ativo, que a gente consegue entregar até 99% de eficiência. Então isso traz uma tendência muito positiva e também quando a gente fala são diversas outras aplicações. Footprint reduzido, a questão do Dedust, que é uma forma de você conseguir também tirar a sujeira de dentro do equipamento que hoje está atrelada, que é uma função nativa nossa. Como é que funciona isso aí?
O deduct, ele funciona basicamente assim, tem as ventoinhas que estão soprando sempre aquele ar para dentro, resfriando aquele equipamento, e é uma função que ela faz justamente o contrário, ela sopra de dentro para fora para que você consiga tirar aquela parte de sujeira que vai se acumulando ao longo do tempo. Isso é uma função que faz o reverso do que o cooler está acostumado para você conseguir fazer essa limpeza. Isso pode ser programado periódico para que você consiga, porque os no-breaks de maior capacidade, eles exigem uma manutenção também preventiva, para que você consiga ter sempre ele funcionando da forma adequada. Falei do footprint, gestão inteligente de bateria. Então, a gente tem, desde a nossa linha de 6 kVA para cima, a gente trabalha com fator de potência de 1 para 1. Então, o que a gente tem de potência real é a mesma de potência aparente. Então, a gente trabalha com fator de potência 1. Isso traz uma confiabilidade para o nosso sistema cada vez melhor e uma eficiência cada vez melhor também. E tem display, por exemplo, que indica o tempo, a bateria, enfim, existe? Tem display que indica o tempo, a gente consegue setar diversas configurações, inclusive nos displays que estão ali. Equipamentos da nossa linha trifásica, inclusive ele consegue gerar uma forma de onda ali para você acompanhar, ele funciona como se fosse um osciloscópio mesmo dentro do display do equipamento, que você consegue acompanhar tudo que está acontecendo dentro do equipamento. Isso é um diferencial grande também que a gente tem dentro dos equipamentos nossos da Intelbras. Isso traz a linha ali a partir de 120 kVA, que a gente consegue trabalhar com esse tipo de função, mas é voltado justamente para um público que já começa a ter interesse em entrar mais no detalhe disso, e a gente conseguir ter um pouco mais de percepção com a interação da tela ali da IHM. Existem então formas de otimizar, digamos assim, o próprio no-break. Equipamentos que podem ser acoplados ao no-break ou no no-break mesmo? No no-break mesmo. Esse cenário que eu estou te trazendo é uma própria função do display do equipamento. A gente tem outros acessórios, sim, que podem ser atrelados ao no-break. A gente tem uma chave de manutenção em bypass, por exemplo, que dependendo do equipamento, você pode atrelar a ele. Você tem os modos de bateria que você pode ir aumentando e os bancos de bateria que você pode ir aumentando também para você aumentar a autonomia daquele equipamento. Função de placa SNMP para fazer um controle de gerenciamento remoto. Placa de contato seco. Tudo isso você consegue ir adequando e entrando dentro dos projetos, de acordo com a necessidade, você consegue ir colocando e modularizando dentro do seu PS também. Tem algum tipo de configuração à distância, assim, um acompanhamento em tempo real? A própria placa SNMP você consegue fazer isso. Você consegue acompanhar como que aquele UPS está se comportando, se ele entra em falha, se ele tá funcionando de forma normal, se ele entrou em bateria, quanto tempo de bateria ele ainda tem, de acordo com a carga que está atrelada àquele equipamento. Então isso você consegue fazer o acompanhamento de forma à distância também, através de uma placa SNMP e o protocolo de rede. E a perspectiva de futuro, assim, em termos de equipamentos e quando a gente fala em no-break também é uma solução permanente, né? Tem que ter, né, de fato, né? Tem que ter. O que a gente pode aguardar para o futuro? A gente vê muita tendência, os equipamentos eles vêm evoluindo nessa forma que eu comentei, de eficiência, de reduzindo o tamanho, cada vez mais a gente tendo a densidade de potência maior dentro de um espaço menor, mas a gente vê muita tendência da entrada da inteligência artificial. Principalmente quando a gente olha, além da questão das baterias, hoje a gente trabalha muito ainda com a bateria de chumbo ácido nos no-breaks. A gente vê uma tendência já começando a acontecer para a parte do lítio. O lítio tem uma tendência de cada vez mais cair o custo, e isso começa a aumentar também a percepção de valor agregado dentro do produto e o investimento ser um pouco maior, se justificar pelo tempo de longevidade da bateria. Além disso, os controles de inteligência artificial que devem surgir ao longo do tempo, né? Hoje a gente faz uma manutenção preventiva daqueles equipamentos justamente porque é uma operação crítica. Você não pode deixar aquele equipamento parar. Então tem uma manutenção preventiva que você faz de tempos em tempos para conseguir garantir que aquele equipamento vai estar operante no momento que precisa estar operante. Só que algumas delas são feitas, algumas trocas de componente, inclusive, são feitas por uma necessidade não vou dizer preciosismo, mas uma necessidade de fato de você conseguir garantir a operação daquele equipamento. Com a entrada da inteligência artificial, alguns componentes vão começar a ter esse monitoramento real e você vai conseguir começar a reduzir, evitar uma troca desnecessária, o acompanhamento do tempo da bateria, a gestão da bateria. Você também consegue começar a controlar de uma forma mais eficiente e isso tende a ser ganhos no futuro pela questão da entrada da inteligência artificial no negócio. Já vai avisar de fato o que está acontecendo. Como um veículo tem um computador instalado ali, Perfeito. Ele vai indicar, né? Perfeito. Muito bem, Rubens Lourenço Neto, gerente de soluções e produtos da Intelbras, muito obrigado pelo bate-papo conosco, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado também a você aqui no YouTube da CBN Floripa com mais uma temporada do CBN Cast. Perdeu algum episódio anterior? Vem na playlist, tem todo o conteúdo disponível para você e além do mais, todo o conteúdo da CBN Floripa está disponível nessa plataforma. Agradeço demais a sua companhia, um grande abraço e até a próxima.